dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão com um trecho de uma música antiga, né? Uma música de 1957. Ali é o trecho da música, né? Lampião de Gás, composta por Elisa Campiotti, em 1957, e gravada no ano seguinte, 1958, portanto, pela Inesita saudosista, né? A saudosa Inesita Barroso. Eu me lembro, quando pequeno, essa mulher apresentando um programa de televisão, né? Tipo Domingo Rural, Globo Rural, um negócio desse tipo aí, a Inesita Barroso. Muito bem, não é da minha época não, gente, não sou tão velho assim não, beleza? Vamos lá. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Minha São Paulo, calma e serena, era pequena, mas grande demais. Agora cresceu, mas tudo morreu. Lampião de Gás, que saudade me traz. Então, gente, ela, a compositora, ela tá saudosista, né? Ela está com saudade da época em que a cidade tinha uma vida calma e serena na época do quê? Do Lampião de Gás. Mas isso desapareceu, não foi, Valtemir? Exatamente, se ela está com saudade, é porque isso desapareceu. Isso aqui desapareceu. Por quê? Porque a cidade cresceu. E ela diz, olha, tudo morreu. Ai, que saudade do Lampião de Gás. Então, o trecho da letra faz referência à história da cidade de São Paulo, expressando como o surgimento da iluminação elétrica no século XIX trouxe para a cidade novas qualidades como a calma e a serenidade. Não foi. Primeiro é século XX, né? Tá certo? Não é século XIX, né, gente? Século XIX vai de quando a quando? De 1801 a 1900, né? Tá certo? De quando? De 1801 a 1900. Não é o caso aqui. Letra B. A volta da iluminação a gás na década de 50 permitiu à população superar a saudade que tinha da vida urbana paulistana no passado. Não permitiu, que ela está dizendo que desapareceu, tudo morreu, olha aqui, ó, né? Onde ela disse, tudo morreu. Então, se tudo morreu, não estamos voltando ao passado. Ela está com saudade disso, mas não voltamos ao passado, tá? Muito bem. A cidade cresceu ainda mais e teve o seu cotidiano transformado, deixando para trás características da época em que é iluminada pelos lampiões de gás. Aí sim, né? Tá? Então, não existe a volta da iluminação a gás. Volta bem, a letra D. O crescimento impulsionado pela iluminação a gás trouxe morte e destruição por causa da poluição. Minha gente, que exagero. Olha, se a poluição da indústria de hoje não chega a provocar tanta morte e tanta destruição assim, imagina, né, a contaminação do ar por um simples lampião de gás, provocando morte e destruição. Exagero, pelo amor de Deus. Letra E. Os costumes do século XVIII se mantiveram na cidade ainda na década de 50. Claro que não, se ela está com saudade de uma coisa que desapareceu. Então, Valtemir, a cidade cresceu ainda mais e teve o seu cotidiano transformado para, né, deixando para trás características da época em que era iluminada. Gente, nós temos que lembrar o seguinte, olha. O Brasil vive, desde os anos 30, um processo de urbanização, certo? Nós assistimos um processo de quê? O Brasil vive um processo de urbanização, certo? Em algumas regiões esse processo é mais intenso, em outras regiões do Brasil esse processo acontece de forma mais lenta. Mas está acontecendo isso no Brasil todo. Um processo de quê? Um processo de urbanização. Volta bem, esse processo de urbanização se deve ao quê? Então, esse processo de urbanização se deve ao crescimento da indústria brasileira, embora não podemos dizer que existe uma revolução industrial no Brasil, né? Não temos uma revolução industrial no Brasil, mas nós temos um crescimento da indústria brasileira. Nós temos também um crescimento, certo, do êxodo rural, né? O crescimento do êxodo rural. Milhares de trabalhadores desamparados no campo, né, começam a migrar para as cidades, em busca de emprego, de melhores condições de vida. Alguns vão em busca de uma escola melhor, né, de um serviço onde o emprego não seja tão pesado como no campo, porque todo mundo sabe que trabalhar na roça, trabalhar no campo, não é algo fácil, tá? Beleza? Muito bem. E, consequentemente, também o que nós assistimos? Nós assistimos também, gente,
a modernização dos chamados centros urbanos. A modernização dos centros urbanos. Eu diria que uma coisa bem simbólica disso, tá? Foi aquela reforma feita lá no início da República Velha, ainda durante o governo do Rodrigues Alves. Walter, a reforma de modernização e saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Lembram disso? Tá? Então, os centros urbanos estão passando também por um processo de quê? De modernização. O que também atrai mais gente. Exatamente. Embora não sejam locais perfeitos, né, de se habitar, até porque quem é rico vai morar nos bairros mais nobres. São Paulo é um bom exemplo disso, o famoso bairro do Morumbi. E antes do bairro do Morumbi, né, gente, a famosa Avenida Paulista. Só morava na Paulista, hoje é um centro de comércio e até indústria, né? Lojas caríssimas, de boutiques caríssimas, de shopping centers, mas naquela época só morava na Avenida Paulista quem era muito rico mesmo, tá? Então esse processo de urbanização ele está crescendo e, consequentemente, o processo de iluminação a gás ele ficou para trás. Imagina ter que abastecer os lampiões, imagina alguém sair de poste em poste, né, 4h30, 5 horas da tarde, acendendo os lampiões, e 10 horas da noite, para economizar combustível, sair desligando, sair apagando os lampiões. Era coisa do passado, né? Coisa do passado. Mas algumas pessoas, evidentemente, têm saudade dos tempos passados. Eu acredito aqui que muitos de vocês já viram seus avós, a vovó, o vovô, se lamuriando, lamentando das coisas belas que tinha na época dele e que hoje não tem mais. Certamente vai acontecer com vocês também, como já acontece comigo. Eu sou um cara hoje de 53 anos e quando eu vou lá na minha cidade do interior, eu já não encontro crianças brincando na rua, eu já não encontro os meninos batendo bola na rua, é todo mundo com a desgraça do celular na mão, é todo mundo ouvindo música com fone de ouvido, né? Cada um isolado no seu mundo. A cidade fica desértica de noite, as ruas não se vê mais os meninos brincar de esconde-esconde, de pimbarra, que é os brincadeiros que nós estamos aqui no Nordeste, nem mesmo andando de bicicleta, que na minha infância era muito comum a gente pegar a bicicleta e sair pedalando pelas ruas da cidade de noite, né? Era muito bom. As meninas com as suas brincadeiras de roda, a gente também não vê mais. Então eu hoje também sinto saudade daquela época, mas eu sei que isso é um processo irreversível, né? Não vamos mudar não, isso vai acontecer como um processo natural. Beleza? Muito bem, senhores. Então, a resposta dessa questão foi a letra C. Beleza? Então, se liguem no processo de modernização. Isso intensifica-se no governo Vargas, no governo de Juscelino Kubitschek e até mesmo durante a ditadura militar. Esse processo se consolida. Hoje, né, gente? Hoje, nós temos mais de 75% da população brasileira, certo? Vivendo em cidades, né? Mais de 75% vivendo em cidades. Então, significa que a população brasileira, ela se urbanizou. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima.